Título do vídeo de hoje: Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. O súdito, ao invés de lisonjear o rei, pode parecer que esteja ostentando a sua riqueza e poder. O rei se sentirá inseguro e encontrará uma desculpa para se livrar dele. Às vezes a pessoa abaixo do rei ali, né? Ela tem um grande potencial. Só que aí a hora que ela vai mostrar esse potencial, ela não sabe como mostrar. Aí vai demonstrar todo o seu talento ali, só que em vez de ela enaltecer o rei, ela vai ostentar a si própria, né? Aí vai parecer que ela tem mais talento do que o rei. Aí podendo causar uma inveja do rei, né? E ele vai ficar inseguro e de alguma forma ele vai querer se livrar de você. Não diretamente, porque senão vai ficar feio pra ele, mas ele vai dar um jeito indiretamente de tirar você da jogada, né? Ele inventará uma história fajuta para demitir o súdito, pois se sentirá ameaçado por ele. A verdade é que quanto mais alto o nível de poder, mais a pessoa é desconfiada, principalmente se seu patrão tiver outro patrão. Se o rei não tem um patrão, ele também vai ficar com inveja. Só que aí vai ser por ferimento do ego, né? Do próprio ego. Que ele vai se sentir inferior e vai ficar com raiva, com inveja, né? Aí vai querer dar um jeito, contar alguma mentira, fazer alguma coisa, vai virar cambalhotas para conseguir tirar essa pessoa que tá brilhando mais que ele, tirar essa pessoa do lugar, né? Mas agora, se o seu patrão tiver outro patrão, aí é mais perigoso ainda. Porque a pessoa que tá provando, a pessoa abaixo dele na hierarquia que tá provando, tá demonstrando que é melhor que ele, brilhando mais que ele, aí o seu patrão ali vai ficar muito indignado e querer se livrar de você a qualquer custa. Então não adianta a gente ter só nascer com talento, ter o poder ali, mas se a gente tá abaixo da hierarquia, se a gente não souber saber a estratégia certa para demonstrar o nosso poder, ou estratégia e planejamento certo, a gente pode se dar mal. Às vezes uma pessoa com muito menos talento que a gente, que soube ser inteligente nessa parte de estratégia aí, sabendo lidar com as emoções das pessoas, né? Que saber lidar com as pessoas é muito complicado, as pessoas são muito complexas. Às vezes a pessoa que soube lidar com menos talento que você teve mais talento que a pessoa, mas não causou uma super inveja ali e foi aniquilado pelos seus superiores. Aí a pessoa mais tranquila ali, que tem menos talento, ela conseguiu se manter mais viva ali no sistema e subir de hierarquia, né? Por ter agradado mais os seus mestres. Todos os mestres estão interessados no seu próprio nome e na sua própria glória. Não devemos se preocupar com os sentimentos mesquinhos dos outros, mas com quem está acima de você, é preciso adotar outra abordagem. Tem muitas pessoas dizem aí que a gente não deve se importar com os outros, né? Não deve se importar com isso, com aquilo, fazer o que a gente quer, que o importante é o nosso próprio sentimento, né? Mas a verdade é muito importante, sim. A gente tem que ter um planejamento, tem que saber com quem a gente tem que saber com quem a gente está lidando, né? Com o nosso superior, com os sentimentos do nosso superior, o que a gente causa para eles, porque a inveja, ela existe na humanidade, né? Então ela deve ser levada em consideração, principalmente nesse fator aí. De quando a gente é um subordinado e existe uma pessoa acima da gente na hierarquia. Que a hierarquia na humanidade é como um mundo animal, né? Uma luta ali, uma luta para quem vai alcançar o poder. A gente tem que ter uma noção macro disso, né? Não ficar apenas no nosso micro, assim, achando que a gente tem que ser melhor em tudo, pisar pode pisotear nos sentimentos das pessoas, dos nossos superiores e tudo vai ficar bem. E na verdade não é assim. As coisas são bem complexas. Quando a gente vai atropelando tudo no sentimento das pessoas, ostentando e achando que é melhor, aí depois que. E todo mundo vai fazendo isso, e depois que vem a consequência, aí a gente não sabe por quê, né? Mas na verdade, aí depois que a gente vai pensar direito e vai ver que aconteceu por tal fato, né? Como é uma coisa invisível, aí fica difícil às vezes, no calor da emoção, a gente quer provar que é melhor mesmo, né? Só que aí deixa o racional
muito mais abaixo do que o emocional nessa questão. Aí a pessoa acaba se dando mal. O nosso controle emocional é muito importante nisso. Porque com controle emocional a gente vai poder conseguir adotar uma abordagem mais conservadora diante dos nossos superiores, fazendo com que ele sinta bem e a gente não seja uma ameaça para ele. A gente pode cometer erros inofensivos para ele nos presentear com a sua experiência, né? Evitando cair sobre a gente uma ira e má vontade. Consiga que o seu senhor brilhe ainda mais aos olhos dos outros e será promovido. Essa pode ser uma excelente estratégia, né? A gente errar para fazer com que o nosso superior corrija a gente. Aí vai aumentar, a satisfação dele com relação a gente também, né? E vai causar uma boa vontade dele sobre a gente. A gente tem que ser ninja nisso, né? Porque aí a gente vai ficar com aquele sentimento que a gente podia fazer muito mais, a gente sabe que é melhor, sabe que é melhor que ele, que pode fazer muito mais coisas, pode ultrapassar ele na quantidade, na qualidade das coisas, mas aí a gente, devido à estratégia que a gente tem que adotar, assim, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio futuro, a gente tem que adotar essa estratégia para fazer com que ele se sinta melhor. E possivelmente a gente será promovido por isso e não será descartado. Mas quando ele não estiver te observando, né, a gente pode aproveitar para mostrar nosso potencial, para no futuro a gente subir de posição, sem correr risco nenhum. Então vai ter momentos que a gente pode demonstrar nosso potencial, mas tem que saber a hora certa. Se a gente ficar se vangloriando para ele, aí aos olhos do mestre, ele vai se sentir ofendido, com certeza. Então se a gente souber a hora certa, ter o planejamento, a estratégia certa de demonstrar o nosso potencial, talvez até para outras pessoas próximas ou ao redor, né? Isso vai te fortalecer, assim, pode ser uma arma excelente para o nosso futuro. E sem correr o risco, né? A gente pode observar hoje em dia, né, que as pessoas fazem o contrário, né? O ego das pessoas é maior que tudo e ostentam o pouco brilho que têm em redes sociais, demonstrando seus poucos talentos em vídeos e fotos para ganhar likes e se sentirem melhores. Mas esses patrões estão vendo, porque eles estão conectados e na internet todo mundo vê, né? Então a gente percebe que o ego da pessoa, a satisfação pessoal de cada um, está muito na frente aí de querer conquistar um futuro melhor, de ter ascensão no poder, né? De se dar bem. Aí a pessoa vai lá, fica se achando na rede social, tirando foto, vídeo, ganhando like. Aí o patrão vê lá, fica com muita inveja, muitos ciúmes, e vai lá e dá um jeito para acabar com a pessoa para sair da empresa, por exemplo. Porque se mostrou maior que o seu mestre, né? E ofuscou o brilho dele. E ele se sentiu ameaçado. Por quê? Porque a pessoa não teve estratégia ou planejamento de saber como lidar com essa situação. De achar que o ego dela é mais importante do que um futuro melhor ali para você se alcançar o poder. Então, pessoas tentam passar por cima de seus patrões sem nenhuma estratégia. Elas devem usar a ilusão para enganar. E ao conseguir enganar quem está no poder, já estamos dando o primeiro passo para pegar o lugar dele. Então, se a gente consegue iludir o nosso chefe, fazendo com que ele ache que ele é melhor que a gente, mas a gente se contendo, aí a gente não vai causar a inveja do patrão e a gente vai se manter por mais tempo lá na empresa ou em qualquer lugar que seja. Com muito mais tempo lá na empresa, a gente vai ter muito mais força e muito mais tempo para fazer uma estratégia para que no futuro a gente consiga ficar no lugar dele ou até subir muito mais na empresa. Mas o importante é que a gente vai se manter vivo e não vai ser massacrado pelo poder superior. Porque um poder que a gente se encontra, se a gente está abaixo do nosso chefe, lógico, para ele acabar com a gente é muito, muito fácil. Só basta a gente causar alguma inveja, ser superior, ofuscar o brilho dele, né? E o curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. Se jogar direito, vai sobreviver e brilhará mais que ele. Acho que o nosso objetivo é a gente um dia ser superior ao nosso chefe e alcançar o poder. Então, e isso aí não é fácil, porque acho que todos tentam
usar a mesma estratégia. Por isso, a maioria nunca consegue. Todos querem provar que é melhor sendo melhor. Só que essa é uma estratégia errada. Acho que a gente tem que usar a inteligência, usar o racional em vez do emocional. O racional seria, ao invés de querer explodir sendo melhor, provar, já que achar que mesmo uma pessoa tendo talento, acha que vai ser reconhecida pelo próprio chefe, jamais, né? Então a gente tem que usar a estratégia correta, ter um planejamento para a gente se manter vivo no local, ao mesmo tempo não ser bobo. A gente pode ser melhor que os nossos concorrentes da própria empresa ou do local que a gente tiver, mas não a ponto de ser muito bom para causar uma inveja no chefe. Então acho que a gente tem que subir de degrau em degrau, de escada em escada, né? Também a gente não pode ser muito ruim também. Se a gente ficar também sem fazer nada, provar que não é de nada, a gente vai ser descartado também. Então a gente tem que usar o mesmo meio termo ali, adotando uma estratégia para ir subindo na escada devagarzinho, até que chega um momento que a gente pode mostrar o nosso verdadeiro poder. Quando a gente vai ter uma certa proteção e automaticamente a gente vai alcançar o poder lá no topo.